Olá, pessoal. Vamos lá, eu vou colocar alguns pontos importantes na nossa disciplina de Finanças Internacionais, das unidades 1 até a unidade 4, né? A gente começa a nossa disciplina definindo o que é um comércio internacional, né? É um fluxo de compra e venda de bens e serviços que extrapolam o território, o limite do território do país, né? Na verdade, é isso que a gente chama de comércio internacional. E existiram várias teorias na área de comércio internacional. Por que disso acontecer? Bom, a gente tem algumas clássicas. Começa pela própria ideia, né, de Adam Smith, onde você tem que diz que o valor, a riqueza da nação é dada pela capacidade de produção. E depois também um economista clássico, o David Ricardo, ele vai fazer lá sobre as teorias das vantagens comparativas do comércio internacional. É uma teoria muito importante. Ele diz que cada país deveria se especializar naquilo que ele tivesse a maior competitividade. Na verdade, diferente de como Smith falava de uma vantagem absoluta, Ricardo falava de uma vantagem relativa. O que é uma vantagem relativa? Ele acreditava que cada nação deveria se especializar naquilo que a sua mão de obra... não lembrar a riqueza das nações estavam era na questão da mão de obra, da qualidade da mão de obra, da capacidade de produção da mão de obra. Então, segundo Ricardo, cada um tinha que se especializar, cada país deveria se especializar naquilo que lhe era mais competitivo, e a partir daí você fazia as trocas internacionais que geraria o bem-estar para toda a sociedade aí do ponto de vista internacional, né? Rickson Orlin, eles vão questionar essa questão da teoria de Ricardo, porque diz que, na verdade, a teoria de Ricardo não pode ser aplicado na questão... quer dizer, na verdade, ele vai questionar a forma dessa vantagem competitiva, né? Eles acham, né, a teoria de HIO, ele acha que cada país vai se especializar sim, mas vai se especializar de acordo com a abundância dos seus fatores de produção, e não só da sua capacidade, da sua mão de obra de produzir. E, finalmente, Krugman, que vai fazer uma teoria mais moderna da área de comércio internacional, e diz o seguinte: olha só, a gente não vai ter como... Essas teorias não explicam a realidade atual, porque hoje, num comércio extremamente globalizado, você não tem como medir, principalmente nessa questão das multinacionais, o que cada país vai ser especializado, né? Porque as empresas multinacionais, elas se movimentam essa capacidade produtiva e o volume de comércio internacional. Bom, como é que está o desempenho do comércio internacional? Como é que a gente pode ver o desempenho do comércio internacional? Existem questões aí importantes ao longo disso tudo, né? Desse período. A gente viu ao longo do século XX e já 20 e início do 21, formação dos blocos econômicos. Então você muda um pouco a configuração do comércio internacional. Estou falando de União Europeia, estou falando de NAFTA, né? Até no caso aqui do Cone Sul, do Mercosul, e acaba acontecendo muito negociações entre blocos. Uma coisa que sempre se questiona na área de comércio internacional, é a participação ou não do Estado dentro da economia e dentro desse comércio internacional. Dentro de uma configuração liberal, né, e aí para os neoliberais também, o Estado não deve intervir na economia, ou deve intervir o mínimo possível, e a partir daí o comércio deveria acontecer de uma forma natural, né? O que a gente viu foi o seguinte, o que a gente vê, na verdade, foi o seguinte: depois da crise de 2008 com relação nos Estados Unidos, a gente começa a ver uma participação, essa mudança um pouco dessa questão, a gente começa a ver o Estado participando de uma forma mais, eu não vou dizer efetiva, mas pelo menos para diminuir o que a gente chama de perversidades, né, das imperfeições do comércio internacional, imperfeições do capitalismo de uma forma geral. E um papel muito importante que a gente tem nessa nova configuração econômica do comércio internacional é a China, né? A China entra no mercado internacional com uma força muito grande
com uma participação extremamente forte do Estado na sua produção, alguns chamam de capitalismo de Estado. Isso começa a ter que ser revisto também os outros países, né? É lógico que a política comercial e de negociações internacionais, elas devem prevalecer. A gente tem aí hoje barreiras, né, tarifárias que são extremamente questionadas, com relação à China e etc. As barreiras não tarifárias, o que são barreiras não tarifárias? Aquelas que acabam impedindo a entrada do país por questões que não estão impondo valores em cima daquela mercadoria. Mas, por exemplo, não tem uma certificação, ou não está de acordo com a qualificação, ou qualquer outra barreira que seja com a característica de evitar que o produto daquele outro país entre no país, né? E daí a gente tem um papel muito importante dos organismos internacionais nisso, né? A gente tinha o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas, que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de melhorar o comércio internacional, de tentar reduzir as barreiras comerciais, reduzir as tarifas, redução tarifária, barreiras tarifárias, não tarifárias e tal. Em 1995, o GATT se transforma em OMC, a Organização Mundial do Comércio, um organismo intergovernamental. E assim como o GATT fazia suas rodadas, o que seriam as rodadas, né? Os chefes de Estado se reuniam para questionamento, basicamente, dessas questões de comércio internacional. Vamos entender que a OMC só trabalha com as questões de comércio internacional, tá? Se houve ou não um protecionismo, a gente tem aí os países que fazem parte da OMC, eles assinam e eles concordam com determinadas regras, como a regra do favorecimento do país, quer dizer, a ideia do país menos favorecido e a partir daí poder ter algum tipo de protecionismo, enquanto que os países mais desenvolvidos, pelas próprias regras do GATT, não poderiam fazer barreiras tarifárias ou não tarifárias. Eles deveriam ser os primeiros a reduzirem as barreiras comerciais, melhorarem o comércio internacional e dar oportunidades para os países que possuem menos capacidade, menos competitividade de participarem do mercado internacional e, com isso, né, todos ganhariam dentro do mercado, dentro do comércio internacional. Isso é a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades da OMC. Primeiro que a gente não tem só a questão hoje de bens e serviços, hoje a gente trabalha também com a questão da tecnologia, com a questão de como é que vai determinar se houve ou não, né, o que a gente chama de exportação dos cérebros, né, assim, pessoas fundamentais dentro de um país que são levadas para outro país para que a partir daí eles possam gerar aquela tecnologia naquele país. Isso tudo leva para questionamento no GATT, da OMC, assim como a OMC faz também as conferências internacionais, as rodadas e tal, sempre em busca de minimizar os efeitos. Agora a gente tem que entender que ele não é um organismo que tem o poder de polícia. Que é isso? Ele não pode mandar prender, ou etc., o chefe de Estado. E outra coisa que a gente tem que entender é que cada Estado-nação é soberano. Então, ele tem o direito, né, de garantir aí a questão, de definir suas questões comerciais. Então, a OMC é mais um órgão realmente extremamente necessário de negociação internacional. Ok, gente? Então, assim, eu destaquei alguns pontos das nossas 4 primeiras unidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês na central de mensagem. Vocês podem mencionar caso tenham alguma dúvida, ok?